quarto Perek, o último Perek de Kiddushin, יחסים. Daf Samech Teta Mudalef. Asara Yorsim. O que quer dizer Irus? Irus é tipos, as famílias do Am Israel, eles podem ser divididas em grupos. Todo Yehudi pode ser dividido em grupos. Então dá para dividir em 10 grupos. Como assim? Vamos ver. Tem 10 tipos de grupos que dá para enquadrar. Tá? Então vamos ver. É o seguinte. Só um Mas instantinho. por tribo ou por... Não é por tribo, não. Não, Não. geral. É, geral. Então vamos ver. Começa a Mishnah. Asarai Yochassin Alu. A gente, na verdade, está continuando um pouco os assuntos, né? De casar, que mamzeiro não pode casar com outro Yehudi. Por isso que ligou aqui com esse assunto. 10 Yochassin Alu Bavel subiram de Bavel. Na verdade, aconteceu quando teve depois da primeira vez que o povo de Israel foi para o exílio, foi para Bavel, para Babilônia, depois eles voltaram com Ezra. Voltaram para Israel. Sim. E Ezra, ele na verdade, ele estava preocupado que continuaram, na verdade, Yehudim na Babilônia e muitos foram para Israel. Os sábios, em geral, voltaram para Israel. E ele ficou preocupado. Agora não vai ter nenhum sábio aqui em Bavel. Por causa do rei, né? O Ciro que abriu, né? Então, já teve ele achou que já que todos foram para Israel, lá tinha o tribunal, lá tinha a organização, e o pessoal que ficou em Bavel era o pessoal que poderia se misturar, poderia acabar com o judaísmo, mas casando quem não podia casar, etc, etc. Então, qual foi a ideia dele? Eu vou pegar o pessoal que é mais complicado, tem mais psulim, tem mais problemas, vou pegar todo mundo, esse grupo todo, e vou trazer para Eretz Israel. Opa! E aí, Eretz Israel, lá tem Beidin, lá tem tribunal, lá tem ordem, vão saber cuidar para ser rigoroso, para não misturar, não haver essas misturas. A gente sabe que na Torá tem algumas mitzvot, que esse não pode casar com aquele, etc. Então, isso que Ezra, ele foi lá e pegou todo mundo e levou para Israel. Tá? Isso que a Gemara está falando aqui. Por isso que ela começa a falar, ela está falando sobre esse Yochassim, esses grupos, ela traz logo Alumi Bavel, que vieram de Bavel através de Ezra. Mas quem é Ezra, no caso? Então, olha, Ezra quem é? Profeta na época, ele era o líder do povo. Então explica isso. Shalom ibnei Agolá, o Bagmará mefaresh lá, Dashmoina, Shemem Mishpachot, Bebavel, Milchassoten. Então, o Rashi começa a trazer isso que a gente está falando. Que a gente está falando sobre essa época que o povo está voltando para Eretz Israel. Tá? Assim, a gente está vendo aqui no Rashi traz também. Sheifrish Ezra, assim, o Rashi traz que separou Ezra, Kolapsulim Misham, Veolichanimo, ele trouxe para Eretz Israel. Então, vamos começar. A Mishnah fala assim. Asarai Yochassin Alu Bavel, Leretz Bavel. 10 grupos. Koanei, primeiro grupo. Koanim. Coaninho da Coaninho aqui. Isso. Leviei. A gente está... Os Levim, vamos lá. Israeli. Isso são os normais, né? Cohen, Levi, Israel. Halalei. O que é Halalei? O que é Halalim? Já explicou, né? Não, Halal é aqueles... o Cohen, que ele casa com alguém que ele não poderia casar, o filho nasce halal. Quem é que o Cohen não pode casar? Mulher Separada. Viúva pode? Viúva Pode. Cohen Gadol que não pode. Se o Cohen Gadol casa com uma viúva, o filho é halal. Tá? Então, isso são os halalim. Então ele separou. Pode fazer aliar? Para Israel? Não, na Torá? Pode, mas não deve subir como Israel. Como Cohen, não deve subir. Não, ele é Cohen, ele tem uma certa santidade de Cohen, mas ele é halal, ele não é igual aos outros Cohenim, entendeu? Então ele não vai poder ser Betamigdash. A gente estudou um pouco sobre isso, lembra? Que a gente viu que um Cohen que acabou de fazer um Korban e descobriu que era halal, que vale, a Bedevet vale, lembra? A gente estudou, então a gente viu que tem alguma Kedushá, o Israel, que ele faz um Korban, não adianta, o Korban está passul. Mas um Cohen, que na hora que ele acabou de fazer, avisam que ele é halal, descobrem que ele é halal, então a gente viu que o Korban que ele acabou de fazer, ele tem opiniões que está válido. Por isso que eu estou falando que a gente vê que um Cohen halal não é igual a Israel. Tem uma certa diferença. Mas não está igual Mas se não descobrir, vai valer.
Se ninguém descobrir, Vai, ninguém vai. sabe de nada, acabou. Isso eu não tenho o que fazer. Então, Gerei, então, Gerei, pessoas que se converteram, outro grupo. Harurei, o que é Harurei? São, a gente estudou que escravos Knaanim, quando eram escravos não Yodim, quando eles se libertam, eles viram Yodim. Então isso aqui é Harurei, tá? Linguagem de Herut parece, talvez. Ok. Mamzerei, quem são? São os Mamzerim. Netinei, o que é Netinei? Natin. Então, Natin, a gente falou um pouquinho uma vez sobre isso. Isso aqui começou a Mishnah. A gente está na última palavra da primeira linha da Mishnah. Da primeira Mishnah da... Natinei. Netinei. O que é Netinei? Não sei. Nati, na época da Torá, na época de Yoshua, vieram uma das 7 tribos, os Revi. Eles eram das 7 tribos que, na verdade, o povo de Israel tinha que guerrear contra elas e acabar com elas. E eles foram lá... Eram judeus? Não, eram dos 7 Obrigado. povos que moravam em Israel antes do povo de Israel entrar. E eles entraram lá e se fingiram de que vieram de longe, se vestiram com roupas rasgadas, que vieram de uma longa jornada, e falaram: a gente ouviu bem do povo de Israel, a gente quer fazer um pacto, quer se converter, a gente quer virar judeu. E eles conseguiram enganar o povo de Israel fez um pacto com eles, juraram pacto, e depois descobriram que foram Era o enganados. E diabo. aí, faz o quê? Mata todo mundo. Não, aí Não, o povo se de Israel jurou, agiu pode. diferente. Eles, Não pode. já que eles juraram, eles estavam... eles acharam que fizeram um pacto, né? Tinha convertido já, né? Mas na teoria, né? Você poderia pensar, enganaram, então... Mas não foi isso a postura do povo de Israel. Eles talvez estavam receosos também que eles fizeram um pacto, tem que cumprir o pacto, fez pacto, etc. Só que foi fácil. Fizeram, agora aconteceu. Por outro lado, os outros lados também não agiu legal com eles. Então, eles, na verdade, se tornaram um grupo que botaram para eles trabalhos um pouco mais simples, de pegar água e carregar lenha. Então, eles ficaram assim. Foi um meio termo aí com o que aconteceu. Para resolver o caso. Aí que aconteceu? Depois disso, na época do rei David Ameller, ele foi lá e de novo ele proibiu casar com eles. Então ele fez eles como se fosse um grupo de, sei lá, de mamzerim, sei lá, um grupo assim, falando assim, ó, não é para casar com eles porque eles eles foi por interesse, eles não se converteram com boas intenções, queriam só não foi bom a vida deles. não foi bom o que eles fizeram, tá? Então isso que são os Netinim. Então Netinim, na verdade, a maioria dos comentaristas falam que é Miderabanan, foi um decreto, mas que não pode também, não era para casar com eles. É o tipo druso, no caso? Não se Não, sabe se tem não. descendente dele hoje, né? Não se sabe. Não sabe. misturado, pô. Então Netinei, Stukei. O que é Stukei? Stukei, a Mishnah vai falar depois, que vão perguntar, a mãe pergunta, a criança chega, mamãe, ele é o papai? Shhh, fica quieto. Chega. Ele é o papai? Shhh. Quer dizer, é alguém que não sabe quem é o pai. Esse é o Stukei. Tá? Então o pai A pode... mãe oculta o pai dela. A mãe não sabe, a mãe fica com A mãe vergonha, sabe, ele então. abre... Não sabe. A mãe não sabe. A mãe, ela teve vários relacionamentos, não nasceu. Não sabe de quem Hoje em é. dia a gente pode entender, sabe o que acontece. Tem muita gente assim que não sabe quem é o pai. Hoje tem DNA, né? Mais fácil. Hoje já tem, hoje fica melhor, já teve a solução para esse problema. Mas a mulher não era Mas- apedrejada naquele tempo? A moça, não. A moça é apedrejada quando ela trai o marido. Ah, Tá? Então, e aqui a moça apareceu grávida, não tem testemunha de nada, tal, etc. Quem é o pai não sabe. Quem pode ser o pai? Qualquer um. Pode ser mamzer, pode ser muita coisa, tá? Pode ser Então, por isso que é também um grupo, Ele é Stukei. filho do X, cara. Então, agora, o que é a Sufei? Filho do X. A Sufei é pior ainda. A Sufei, o garoto, não é pior ainda, mas o garoto não sabe nem quem é a mãe. Ué. As fotos, eles pegaram ele, acharam ele na feira, acharam a criança. Então é a e Sufei. adotaram ele. Nem a mãe sabe quem é. Então também é uma classe. Órfão de guerra. Pode ser, então Menor abandonado. achou ele na. Não, acharam ele numa feira judaica. Então provavelmente é um Yehudi, mas não sabe quem é, tá? Ok. Fala Mishnah, Koanei, Leviei, Israeli,
Mutarim lavô zé bazé. Podem casar um com o outro. Cohen pode casar com Israel. Israel pode casar com Levi. Levi pode casar com Cohen. Levi pode casar. Todo mundo pode casar. Todo mundo, esse grupo pode. Zé bazé. Leviei, Israel. É que não tem Ashkenazi Sefaradim. Esse Calma aí, não Sufi, tem. esse Sufi é como se fosse adotado, né? Pode ser. Por exemplo, a criança adotada de pais Yehudim, ela vira Yehudi, se converte. Então, a criança que ela é adotada, a família judaica pegou a criança de uma família não Yehudi com 1 mês de vida. Ela precisa ser convertida. Quando ela chegar a 13 anos, tem que haver uma cerimônia de conversão. Você faz quando tem 13 anos que a criança ela tem discernimento já e vão fazer uma pergunta, digamos que ela foi educada já no mundo Já judaico. foi educada, né? Ela faz tem aquele tudo. processo todo Já faz tudo, mas chegam 13 anos, vai ter uma pequena pergunta na hora do Bendin e tal, tudo bem? Tudo bem, então, aí conversa, tá bom? Na palavra Jebuseu, Já faz o papel. Egeu, Zebuseu, Faz, Então, lavô zebazê. Então, continua a Mishnah. Leviim לישראלי בחללי, גירי וחרורי, מותרים לבוא זה בזה. Agora, esse segundo grupo de Leviim e de Israelim, Halalim, né, é aquele que nasceu do grupo dos Koanim, que ele não vai poder casar com Cohen, mas ele pode casar com Levi, com Israel. Gerei, pessoa que se converteu, pode casar com Levi, pode casar com Israel. Oi? Se o cara é Halal. Se ele casar com Israel, ele vai virar, o filho vai ser o quê? Então, Isso é halal? quem é homem? É o halal. Então, o filho... Então, a gente já viu uma opinião, a gente falou um pouco sobre isso, que tem uma opinião que fala que o halal, quando casa com uma moça kasher, uma moça normal do povo de Israel, tem uma opinião que fala que o filho já vira cohen normal. E tem outra opinião que fala que não. Né? A gente estudou isso. Vamos lá, vamos continuar. Gerei vecharurei, então também os gerim e harurim. O que é o harurim? É esse que era não Yehudi, era escravo e se libertou e virou Yehudi. Também pode casar com Israel, pode casar com Levi, pode casar com... Só não vai poder casar com Cohen. O que é mesmo? Gerei é convertido. Convertido e harurei. Harurei é esse que foi escravo e não Yehudi. Também é um tipo de conversão também, né? Ele se libertou e virou Yehudi. Mutarim lavô zebazé. Gerei, harurei, mamzirei, venetinei, shtukei, veasufei, kulam mutarim lavô zebazé. Então, agora, essa segunda parte aqui também podem casar um com o outro. E depois, para definir as 10 grupos, esse aqui é de tal grupo, daquele grupo e tal, na hora que se apresenta diante de uma autoridade... Não sei. sei. É só na hora, isso aqui... É muito grupo, né? Isso aqui foi feito na hora de poder de casar, etc. Então, o Bendin, o tribunal, tinha que controlar. Por exemplo, alguns desses grupos não tem mais, né? Os Netinim não tem mais, etc. Tá bom. Gerei, então agora tem que analisar. A gente vai falar ainda, explicar isso, né? Por que daqui da nossa Gemara está parecendo que um ger, que um convertido, pode casar talvez com um Netinei, um Shetuk, Sofei, podem casar, a gente tem que analisar, acho que não está muito claro isso, mas tudo bem. Mas a Gemara agora ela fala que esse terceiro grupo agora podem casar um com o outro. Gerei, Harurei, os que se libertaram, Mamzerei, Mamzer, Netinei, Shtukei, Veasufei. Esses também que se acharam, eles não sabem quem é o pai, etc., podem casar um com o outro. Kulam mutarim lavô bazé. A gente vai falar mais sobre isso. A Mishnah ela sempre fala um pouco mais curto para depois a Gemara analisar. Resumo. Ve'eloen shtukei. Quem são esses shtukei? Que era outro shtukei. Kol shel makir et imo. Ele conhece a sua mãe. Ve'eino makir et aviv. Mas não conhece o seu pai. Asufei. Kol shene'esav min hashuk. O que é um asufei? Todo aquele que foi recolhido da feira. Como é que é? E veio numa que não, uma pessoa que foi achada. Veio no... Veio numa que loita vivo, loita imó. Ele não conhece nem a mãe nem o pai. Abba Shaul ou Ayakorele Shtukei Bedukei.
O Abba Shaul chama Abba Shtuki por uma outra denominação, Beduque. O que é Beduque? Livdok. Tem que verificar. Tem que verificar esse garoto, de onde que ele é. Ok, fala Gemara. Asara Yochassin Alum Bavel. 10 Yochassin subiram de Babel. 10 grupos fizeram aliá de Babel. Fala Gemara. Maiaire Detani Alum Bavel. Por que está escrito subiram de Babel? Nitnei Alchu Eretz Israel. Enfatiza que foram para Eretz Israel. Alchu Eretz Israel. Por que enfatizou saiu de Babel? Estavam lá, ué. Estavam lá. Mas por que para onde que eles foram? Para Eretz Israel. Do mesmo jeito que falou só uma parte da coisa, saíram de Babel, poderia ter falado da segunda parte. Foram para Israel. A princípio, tem que dar cavalo para Eretz Israel. Né? Enfatiza, vai falar que então, foram para Israel, falar. 10 grupos foram para Israel. Por que falar 10 grupos saíram de Babel? Foi isso que foi dito. Então, fala Gemara, Milta Agav Urche Kamash Malal. O que é Milta Agav Urche? Algo aproveitando, Agav Urche, vão aproveitando, Kamash Malal vem ensinar, que detalhe do que está escrito na Braita. Vekamta, vealita, está escrito você vai levantar e vai subir, elamakom, para o local, Asher Yivchar Hashem Elokecha, que Deus vai escolher. Essa é o que a Torá fala sobre o Beit HaMikdash. Né? Na época da Torá, não tinha ainda Beit HaMikdash. Está escrito na Torá, você vai levantar e vai ir para o local onde Deus vai escolher. Melamed Shebeit HaMikdash, mas o que é esse subir para o local que Deus vai escolher? Fala Gemara, olha, seu calma vai reclamar essa Gemara. Ai, vai odiar. Melamed Shebeit HaMikdash Gavoa Mikol Eretz Israel. Isso vem ensinar para gente que o Beit HaMikdash é o local maior que tem Eretz Israel. Eretz Israel Gavoa Mikol Aratzot. E que a terra de Israel é maior de todas as outras terras. Como é que pode? É que não conheceu o Pão de Açúcar. Não conheceu o Pão de Açúcar. Não tinha, não sabe, não tinha nenhum. Conheci os Estados Unidos. Então, tá, vamos ver. Tem psukim aqui. Vai ter psukim. O que é Mishnah e o que é Gemara? A Gemara começou agora depois do Gimel mesmo. Conheci a Foi uma outra época, a época da Gemara. Ah, tá. Foi depois. Primeiro, a Torá era toda oral. Não, eu só sei porque não ficou claro onde que mudou aqui. O Gimel mesmo, tá vendo? O Gimel mesmo. Tá, então, já vou falar o Maharal. O Maharal, quando explica essa Gemara, é óbvio que ele explica de uma forma mais espiritual. Beit HaMikdash, espiritualmente, é maior do que todas as terras de Israel. E a terra de Israel, espiritualmente, ela é maior do que, mais elevada do que as outras terras. Claro. Isso é Tá claro. tá falando econômico. É tão bom como um dinheiro que aquilo ali. Por que isso é tão óbvio, não é? Perto de Israel, Hermon. É mó- Não era aqui, ó, não dá pra falar que os nossos sábios não sabiam o mínimo de que existia. Você quer falar que eles não sabiam que existia o Everest? Você pode até querer falar, mas o Hermon lá do lado é muito maior, tem neve. Não, o E próprio era Egito era muito maior. Então, não mais tem como falar que foi um simples erro assim da Gemara. Com certeza a intenção da Gemara é dessa forma espiritual. Tá bom. Até em outros lugares dizem que subimos para Egito também. É? De uma forma espiritual, você falou que é mais elevado. Lá a Torá na época era mais. Mais elevada? Não sei. Não. Acho que é isso. Tá, vamos lá. Continua a Gemara. Mas é interessante que está escrito assim: você vai subir, vai ir para o local onde Deus vai escolher. Ou seja, está falando do Beit HaMikdash, está falando de. Mas já não tinha escolhido. Não, na Torá. Mas aí já tinha- Na Torá não tinha. Na Torá não está escrito quem é Jerusalém. Aqui não, aqui é um passuco da Torá. Ah, já. Na Torá não está escrito Jerusalém. Não, não, foi depois. Foi na época de David Amélia, que David Amélia ele, se não me engano, com o Shmuel Navi e tal, eles viram o local do Beit HaMikdash, depois o rei Salomão, ele foi lá e acabou de construir, mas tudo já começou com o David Amélia, com o rei Davi. Ele já viu o local, etc. Tá bom. Eretz Israel, Gavoa Mikol Aratzot, é óbvio que a gente tradicionalmente já fala que muitas coisas importantes da nossa história aconteceram no local do Beit HaMikdash, tá? Mas na Torá não está escrito qual é o local, etc. Uma das coisas logo no começo da Torá que aconteceu no local do Beit HaMikdash, que dá Yitzhak, Hara Moriah, né? Ok, tá bom. Eretz Israel, Gavoa Mikol Aratzot, Beit HaMikdash, Gavoa Mikol Eretz Israel, aí no Dirtiv. Você falar que o Beit HaMikdash
é maior do que toda a terra de Israel, é que está escrito nesse passuco. Vai se levantar e ir para o local onde que Deus escolheu. Tem até um passuco. A gente virou a folha, Samerteta Mudbet, Divrei Rivot Bisharecha Bekamta Galita. Desculpa, agora traz o passuco. Divrei Rivot, se tiver algum problema, Bisharecha na sua cidade, Bekamta Galita, você vai levantar e vai ir para o Beit HaMikdash. Tudo bem, aí você está aprovando daqui, ok. Ela era de Israel Gavoa Mikolatzot, mas que a terra de Israel é maior do que todas as outras terras? Traz um passuco. Cadê o passuco? Minalan, Dirtiv. Virou. Terceira linha, Lachen, Hinei Yamim Baim Neum Hashem. Está cheio no passuco, nos dias, quando vier o Mashiach, vão chegar dias. Lo Yomar Odash Chai Hashem Asher Elait Bnei Israel Meretz Mitzrayim. O louvor para Deus não vai ser aquele, Deus que tirou o povo de Israel da terra do Egito. Que im Chai Hashem Asher Elav Asher Evit Bnei Israel Meretz Afon Mikol Aratzot Asher Idachtim Sham. O louvor para Deus vai ser que Deus tirou o povo de Israel de todas as outras terras e trouxe para a terra de Israel. Mas a gente estava no hotel, não estava lugar nenhum. Oi? A gente só estava aqui. Não, a gente agora na Golá. A gente agora no final dos dias, quer dizer, quando vier o Mashiach, a gente não vai louvar que Deus tirou a gente do Egito, a gente vai louvar algo maior. Que Deus conseguiu pegar os judeus espalhados em todo o mundo e trouxe e se reuniu eles em Eretz Israel. Isso aqui é Mishnah agora, o Guimarães. Não, agora acabou a Mishnah. Agora a gente está falando só Guimarães, só não fala do Guimarães. Mashiach aqui, só fala do final dos dias, né? Esse é um passuco. Que É um passuco que está escrito... o passuco ele fica em Irmial... Então, estou vendo no texto aqui. No texto só fala Hinei Yamin. Inei Amim Baim, chegaram os dias. Neum Hashem. É uma profecia. Lo Yamer Od Chai Hashem Asher Elá. Não vão falar Deus que subiu o povo de Israel Meretz Mitzrayim. E sim, Chai Hashem Asher Elá Asher Evi, que levou e trouxe Bnei Israel Meretz Safon, na terra do norte, o Mikol Aratzot, de todas as terras, Asher Idachtim Sham, que eu espalhei eles lá. Terra do norte. Viu como é? Sabendo nos Estados Unidos? Já estava pensando nos Estados Unidos. Estava pensando nos Estados Unidos, né? Maiaire de Tana Lumi O que Bave. é esse asterisco aqui? Qual deles? Aqui cada Guimará tem uma mudança, assim. Tem vezes. É um dos comentários aqui do lado. Pode ser. O que tem nesse asterisco do Safon? Onde está o. Qual a palavra que está? Depois Safon. de Antes de Israel, Safon. depois de Israel, Ah, tá, tô vendo aqui, tô vendo. Deixa eu ver. Gimel. Safona. Aqui é Massoreta Shas. Aqui na esquerda em cima. Aqui na esquerda, isso. Massoreta Shas, lá em cima. Tá vendo ali? Você tem Massoreta Shas aí no começo? Onde está teu Massoreta Shas? Aqui. Então aí no Gimel está escrito Tzarich Lomar Safona. É uma mudança gráfica, na verdade tinha que estar de uma letra, né? Tinha que acrescentar uma letra. Ok, continua a Gemara. Maiaire detane alumi Bavel nitnei alum Eretz Israel. Por que está escrito subiram de Bavel? Tinha que estar escrito foram para Eretz Israel. Messae alelera Belazar. Então, a primeira explicação que a gente falou. Calma, vamos ver. Vamos ver se a gente não se perder. A Gemara tinha perguntado por que a gente falou subiu de Bavel. Escreve foram para Eretz Israel. Então, a Gemara falou, a gente está aproveitando para falar Alum e Bavel, subiram de Bavel, para explicar isso, que Eretz Israel é uma terra mais elevada do que as outras terras. Por isso que usou esse verbo de Alum e Bavel. Aí a Gemara fala que detalhe, como está escrito essa braita. A braita toda, essa braita toda que a gente falou agora. Maier editana nome Bavel, nitne alol Eretz Israel, Messai ele era Belazar. Damar Belazar, lo ala Ezra mi Bavel, atcha que solid nekia. Então a Gemara continua falando agora outro motivo, por que está escrito alum Bavel, para falar, enfatizar algo interessante, que o ponto foi subir de Bavel, que Ezra Lo ala Ezra mi Bavel, não saiu Ezra mi Bavel, até que Shassá que solet nikia, até fazer Bavel ser que nem uma farinha peneirada, uma farinha pura peneirada.
como a gente explicou, que Ezra não quis sair de Bavel, deixar os Eudim que ficaram lá, antes de tirar todo mundo que tinha um pouco de problema de Rus, que ia ter dificuldade para casar, levar todo mundo para Israel, que lá ia ter gente para cuidar e verificar se eles não estavam casando certos e não ia ter uma mistura e o povo de Israel ia perder o Irus, toda a descendência dele. Então fala Gmará, Itmar, e aí ele subiu. O que tem a ver farinha peneirada? Farinha peneirada quer dizer que a farinha está pura. Então a gente explicou que o Ezra ele quis limpar a Bavel, porque Bavel ia ficar o pessoal ia ficar sem os Gdolim, sem os Tzadikim, a maioria dos sábios subiram já para Israel. Imagina deixar um povo sem a deriva. Então o pessoal ia casar entre si, ia casar todo mundo errado, depois esse pessoal ia querer casar com o pessoal de Israel, o pessoal de Israel falou, não, vocês se misturaram, casaram Halalim com Koanim, casaram Mamzerim com Israelim, vocês perderam o teu Irus, agora a gente não quer casar com vocês. Ia acontecer que todo o pessoal de Israel não ia querer casar com o pessoal de Bavel. Então, Ezra, o que ele fez? Ele pegou assim, todo mundo tem problema aqui, tanto o escravo que se converteu, tanto o mamzer, tanto isso, tanto halal, vem todo mundo comigo. Levou todo mundo para Israel. E aí, em Eretz Israel, eles sabiam com quem casar, eles cuidavam deles para saber com quem casar. Então, o Bavel, comparado com Eretz Israel, ficou como uma farinha peneirada. Bavel ficou farinha peneirada, ficou mais puro. O negócio ficou... Só tinha lá Koanim, Levim, Israelim, tranquilos. Todo mundo podia casar um com o outro, estava tudo tranquilo lá. E quem foi para Israel foi a Sheba. Também. E Ezra, quando subiu, fez questão de levá-los, porque ele queria cuidar deles. Para como eu falei, para não ter esse problema. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. A gente está na primeira linha maior. Itmar abayamar alumi alehem. Tem uma discussão. Esse pessoal aí, que tinha certos problemas, etc., eles subiram sozinhos ou forçaram eles a subir? Ezra forçou eles ou eles subiram sozinhos? Então fala Gmará, Itmar abayamar alumi alehem. O Abai falou, não, eles subiram sozinhos. Tnan, verava amar, elum, tnan. Não, Rava Amar falou, elum. Pegaram eles, Israel forçou. Você estão obrigados a vir comigo para Israel. Vamos fazer ali a força. Então fala assim, elum, tnan. Ele levou. Então tem uma discussão se entre Abai e Rava, se foi eles sozinhos, por livre e espontânea vontade, ou foi por livre e espancada vontade. Se eles fizeram, foram forçados. E eles discutiram de acordo com o que o Rabi Lazar falou. De Amar Rabi Lazar, lo ala Ezra mi Bavel, achasa que solidrikia. O Rabi Lazar falou essa frase. Ezra só foi para Israel quando ele transformou Bavel numa farinha pura, né, como a gente falou. Então fala Gmará, talvez o Abai e Rava estão discutindo se concordam ou não com o que o Rabi Lazar falou. O Rava que falou que foi a força, então concorda que o Ezra só saiu quando ele viu que estava tudo limpo aqui. Aí como que ele vai ter certeza que está tudo limpo? Que ele forçou o pessoal a ir embora. Isso a Gmará entendeu primeiro. Então esse é o Rava. Mas o Abai, que fala que não, que eles foram, quem foi porque quis, então não necessariamente ficou tudo puro lá, sobrou só pessoal tranquilo, porque se é só quem quis, então pode ser que teve gente que ficou. Então isso que fala Gmará. Pode ser que discutem o que se está certo ou não o que o Rabi Lazar falou. Que isso que Ezra foi para Israel só quando transformou, já limpou a área de Bavel. Fala Gmará. Está 3 linhas quando ficar maiores as linhas. Abai leitrei de Rabi Lazar. Abai não concordou com essas palavras do Rabi Lazar, que falou que Ezra só foi quando limpou a Bavel. Rava itlei de Rabi Lazar. Mas o Rava sim tem o que o Rabi Lazar falou, ou seja, ele sim concorda com o que o Rabi Lazar falou. E por isso que ele falou que Ezra levou a força, na verdade. E Baiteima, outra ideia de Kulialma itlei de Rabi Lazar. Não. Todo mundo concorda com o Rabi Lazar. O que o Rabi Lazar falou? Que Ezra, antes de subir para fazer aliar para Israel, pegou, transformou Bavel num local limpo de problemas. Só sobrou lá Koanim, Levim, Israelim, tranquilos, etc.
Ve'acha be'aka mifig. Qual foi a discussão? Masavar afrushei afrushinhu uminavshai usaliku. A discussão entre o Abai e o Rava, que se foi forçado ou não eles irem para Israel, foi o seguinte. O Abai falou o seguinte, ele não forçou ninguém. Ele simplesmente separou eles. Falou, meu amigo, vocês são desse grupo. Vocês são desse grupo. Vocês são Stukei. Vocês são Asufei. Vocês ninguém sabe quem é o pai. Então você fica aqui, ó. Todo mundo vai ficar sabendo que vocês ninguém sabe quem é o pai. Então na hora de casar, você vai ter que casar com pessoas específicas. No momento que ele fez isso, aí o que aconteceu? O pessoal ficou em vergonha, né? Ih, todo mundo tá sabendo que a gente é desse grupo e tal. Vamos ter que mudar daqui. Aí o pessoal foi para Eretz Israel. Eles acharam que Eretz Israel vai ser mais tranquilo para eles. Então essa é a ideia do Abai. Então essa segunda opinião, o Abai ele fala, eles foram por livre e espontânea vontade, mas ele concorda com o que o Rabi Elazar falou, que o Ezra foi lá e qualificou todo mundo. Foi lá e enquadrou todo mundo, mas isso causou que eles por si só quisessem sair dali e ir para Eretz Israel. Afroshim Saliku, Marsavar, Balkorhayo, Asukinhu. E o outro falou que não, que eles, o Ezra forçou eles a irem para Eretz Israel, como a gente tinha falado antes. Que ele forçou, porque Eretz Israel iam ter mais cuidado com eles, os sábios estavam lá. Ele não era ministro do rei? Na época? Não sei. Ok? Vamos lá. Bishlam aleman de amar alu, aino de amar abiud amar Shmuel, kol aratzot. Quem fala que eles leman de amar alu, que eles foram para Eretz Israel, que eles subiram para Eretz Israel, aino de amar abiud amar Shmuel, isso que está escrito, ou seja, de acordo com a ideia que fala que todos foram, todos os que tinham esses certos eram diferentes foram, isso que falou Rabi Yehuda amar Shmuel, kol aratzot isal Eretz Israel, todas as terras, então tem uma frase assim, segundo essa ideia, enquadra bem essa frase, está escrito assim, todas as terras, elas são uma issa, uma massa, uma mistura, comparado com Eretz Israel, ou seja, Eretz Israel, as coisas eram mais claras em relação a Irus, quem é Cohen, quem é Levi de verdade, quem é Cohen de verdade, quem é Israel de verdade, e as coisas, comparado com o resto do mundo, Eretz Israel, o resto do mundo era chamado de Issa, uma massa, uma coisa misturada. Kol aratzot Issa Eretz Israel, Eretz Israel, Issa leBavel. Mas Eretz Israel, comparado com Bavel, também era uma massa. Ou seja, estava num nível menor de deixar claro quem é quem em relação a Bavel. Bavel, resumindo, segundo essa ideia, era o local onde todo mundo sabia quem é quem, estava todo mundo enquadrado lá, estava tudo direitinho. Era alemada amarelo, mas quem falou que forçaram a ir para Eretz Israel? Midayadinhu Nehidi Adei El alemada amarelo, Midayadinhu. O que está escrito aqui? Vamos ver, Rashi. O que significa esse Lamed? Oi? Lamed mesmo. Leman de Amar, de acordo com quem fala. A Gemara fala assim, ok, vamos de novo. Tá, o seguinte, Bishlam alemã de Amaralu, de acordo com essa ideia, né? Quem fala que eles subiram sozinhos, foram para Eretz Israel sozinhos, como a gente falou, a ideia deles era de se misturar em Eretz Israel. Como a gente explicou, que na verdade eles foram porque estavam envergonhados em Bavel, então eles sozinhos falavam, vamos para Eretz Israel, que aqui a gente está meio queimado, né? Então, de acordo com isso, em Eretz Israel misturou um pouco. Essa foi a ideia deles. Então, por isso que Bavel em relação a Eretz Israel em relação a Bavel é considerado uma massa, é considerado pior e menos claro quem é quem em relação a Bavel. Aí Leman de Amaralu, aí não de Amarabiúda, mas Shmuel, Koloratzot Issa, Eretz Israel, isso que a Gemara falou agora, Eretz Israel, Issa, Bavel. Ela Leman de Amarelu, mas de acordo com a ideia que fala que pegaram eles e levaram eles para Eretz Israel, então estava tudo claro, Eretz Israel. Já que trouxeram eles à força, todo mundo sabia em Eretz Israel, então Eretz Israel também estava puro as divisões, não estavam misturados.
Mida, a Gemara pergunta, então por que é considerado pior do que Bavel, Eretz Israel? Em relação a isso, em relação à parte de Rus, saber quem é quem. Pior não, melhor. Pior, porque levaram, tá escrito que Eretz Israel comparado com Bavel é uma massa. É. O que quer dizer? Que Eretz Israel é Mais tranquilo. pior. Pior. Primeiro a gente falou assim, que todo mundo em relação a Eretz Israel é considerado uma massa, misturado. Eretz Israel está mais puro do que o resto do mundo. Mas Eretz Israel é uma massa comparado com Bavel. Então, vai ver, tá melhor. Está melhor. Por que está melhor se, de acordo com a ideia agora, que foi forçado que trouxeram as pessoas que tinham problema de Rus? Se foi forçado, estava todo mundo enquadrado. Forçaram eles, quer dizer que todo mundo sabia em Eretz Israel que são eles, que eles vieram à força, etc. Então, de novo, não tem problema. Fala Gumará, não tem problema nessa geração, mas depois da geração seguinte ia misturar, o pessoal esquece, etc, etc. Então isso fala Gumará. Elemad Amar Helu, que levaram a força, Mida Yadinu. Então sabiam, pergunta Gumará. Nehide Ade Eliaudara. Tá certo que sabiam naquela geração, naquela dor, né? Naquela Audara, naquela geração. Ledara Achrine, mas para outra geração, Loyadei, não sabiam, não dá mais para saber, mistura um pouco. Bishlam Alemanda Maralu, Ainu Dirtiv, Vakabsem Ela Nahar. De acordo com quem fala que eles foram por si só, tem um passuco que fala que eles chegaram num certo rio e começaram a ver tal, viram que estava faltando Leviim. Quando subiram para a terra de Israel, estava faltando Levi. Então fala Gumará, se você fala que eles foram por si só, é que não teve um controle, certo? Não foram forçados, sabe? Então, foi uma surpresa. Na hora que subiram lá, viram que não tinha Levi. Mas de acordo com aquela ideia que fala que forçaram eles, então já sabiam de antes. Por que precisou parar na frente do rio para fazer lá? Tem Levi, não tem? Já sabiam, foi tudo controlado. Então isso que a Gumará está falando. Bicho, aí no Dirtiv Vakabtsem, é isso que está escrito no Passuco, Vakabtsem Elanahar, vamos juntar eles no rio, Rabá Alarvá, em tal local, Venechne, Sham, vão ficar lá, Yamim, Shloshá, 3 dias, Vaviná, vamos entender, Baam, o Bekoanim, o Mibnei Levi, vamos ver lá quem é o povo, quem são os Koanim, quem são os Levi, o Bekoanim, o Mibnei Levi, Lomatzati Sham, e está escrito lá que não acharam de Bnei Levi, estava faltando Levi. Ela Alemanda Amarelu, mas de acordo com a ideia que foi pegaram eles à força, esses grupos, e levaram para Israel, então eram controlados. Ha Mizaher Zehirei, já tomavam cuidado, foi tomado um cuidado para saber quem está indo para Israel. Fala Gumará, Nehi de Izur Bepsulim, Beksherim, Lois Dehur. Tá certo que nos Psulim, os que tinham problemas, foi controlado, foram cautelosos. Mas no Ksherim não foram cautelosos. Ou seja, o pessoal que não tinha problema foram para Israel sozinhos, sem ter um controle quem é quem. Então, chegou lá no Eretz Israel, começaram a ver Koanim, quantos tem? Israelim, quantos tem? Porque não teve um controle na parte kasher. Parte kasher, todo mundo é kasher. Aí foram ver lá, tá faltando Levi. Não ficou Levi em Bavel, e para Eretz Israel não vieram Levi, mas a gente precisa de Levi, etc. Então, isso que aconteceu, dá para explicar agora, está explicando o Passuco, para poder encaixar as duas ideias. Então, resumindo, fala Gumará que Ezra, ele tem 2 ideias. Se ele, está escrito que ele separou o povo, ele enquadrou para não ter problema de Rus, mas tem uma discussão entre Abba e Rava se ele levou para Israel à força ou o pessoal que espontaneamente decidiram que eles querem ir para Eretz Israel, porque em Bavel talvez não estavam sentindo tão à vontade. Okay? Então vamos deixar aqui nos 2 pontos.